Fala pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje nós vamos aprender a fazer filtro retrátil no Power BI, de duas formas, uma com o filtro nativo e outra com o filtro customizado. Já deixa seu like, se inscreve no canal e vamos pro vídeo. Eu tenho aberto um dashboard de vendas. Como comentado então, nós vamos adicionar de duas formas diferentes filtros retráteis. O primeiro vai ser com base no próprio filtro que o Power BI nos disponibiliza, que é este aqui, ok? E o segundo, nós vamos criar aqui uma tabelinha com um filtro customizado. Dessa forma, a gente pode personalizar um pouco mais o filtro. Para conseguir fazer o filtro retrátil, a gente tem que repetir essa visualização que a gente já tem do dashboard e adicionar mais componentes. Como a gente faz isso? Primeiro, a gente vem aqui na aba Exibição. Nós vamos abrir aqui a aba Indicadores. E através dos indicadores, nós vamos criar os painéis. Um painel que seria o padrão, ou seja, o dashboard desta forma. Um segundo indicador com o filtro nativo ativo, seria esse aqui, e um terceiro com o filtro customizado. Vamos lá, primeiro adicionar, eu vou já renomear para tela inicial. Vamos adicionar o segundo indicador, que esse será o filtro 1, e o outro que nós vamos chamar de filtro 2. Vamos agora também habilitar a seleção aqui em cima. Abriu mais uma janela. Basicamente aqui na seleção nós vamos ter todos os componentes do nosso dashboard. Então cada linha representa uma visualização. Vamos começar definindo o indicador 1, que é a tela inicial. Neste caso, a única coisa que a gente precisa mudar aqui é clicar com o botão direito e desflagar dados. Por quê? Quando a gente deixa o flag de dados ativo, basicamente os outros indicadores, outras telas que a gente vai utilizar, quando a gente for mudar de uma para outra, os dados não vão permanecer. Então a gente desflaga aqui, botão direito novamente em cima e atualizar. Para a nossa tela inicial isso já é suficiente. Agora vamos customizar o primeiro filtro. Vamos clicar em cima dele. Simplesmente nós vamos abrir o filtro. Aqui nós já temos 3 opções de filtro para a página. Claro que se a gente quiser adicionar mais, a gente pode vir aqui nos dados e trazer para cá algum outro campo que não esteja aberto. Por exemplo, vamos colocar aqui o valor de venda. Agora vamos com o botão direito em cima do filtro 1, vamos fazer a mesma coisa, desflagar dados, botão direito de novo e atualizar. Vejam que agora se a gente já selecionar a tela inicial, ele volta para o padrão e quando selecionamos o filtro 1, ela já abre o filtro. Vamos voltar à tela inicial e agora vamos criar o outro filtro. Para isso, a gente pode fazer de muitas formas, customizar de várias formas. Vou voltar aqui na página inicial. Para começar, eu já vou inserir aqui um plano de fundo, tá? Vai ser uma forma retangular. Ela vai preencher basicamente todo o visual. Aqui a gente já pode vir e editar ela. Basicamente, agora eu vou apenas colocar transparência nela. Vamos colocar aqui 75%. Já vamos adicionar uma outra forma. Pode ser essa aqui. Então, essa forma basicamente é onde os nossos filtros vão estar inseridos. Eu vou fazer ela ao inverso. Então, vamos deixar ela selecionada. Rotação. Vamos mudar aqui para 270. Ela virou para o outro lado, beleza. Agora vamos aqui no estilo. Vamos tirar a borda, colocar sombra. Ok. Agora a gente já pode inserir os filtros. Para isso a gente clica fora. Vamos colocar o filtro aqui, vou usar esses filtros simples mesmo, de segmentação de dados. Vamos colocar aqui dentro, vamos reduzir para caber, ok. Neste caso eu quero o representante como filtro. Eu já vou editar ele aqui e vamos mudar para suspenso, beleza. Eu vou formatar ele, vamos aqui em geral. Eu vou tirar aqui a tela de fundo. Vamos em visual, vamos mudar a tela de fundo para branco, os valores vamos deixar com preto, vamos mudar aqui o cabeçalho, vamos mudar para branco para dar contraste e beleza, já está funcionando. Vou colocar aqui mais um filtro, copiar, colar, vamos jogar ele aqui embaixo, neste caso eu vou mudar, vou tirar o representante e vou colocar o ID cliente. E a partir daqui a gente pode customizar como a gente quiser, tá? Dá para colocar mais filtros, mudar a cor, enfim. Eu vou usar este por enquanto.
Vamos apenas testar. Vou selecionar este representante. Beleza, está funcionando. Vamos tirar. Agora vamos editar este indicador de filtro 2. Para ele, nós queremos que tudo isso fique dessa forma. Então, apenas vamos com o botão direito aqui. Vamos remover dados. Botão direito de novo, atualizar. Agora, como a gente incluiu essas outras formas aqui em cima, nós vamos tirar elas do padrão da tela inicial e do padrão do filtro 1. Vamos lá na tela inicial primeiro. Beleza, clicado. Agora nós vamos aqui ocultar tudo que a gente incluiu para o filtro 2 e que a gente não precisa ter na tela inicial. Esses dois a gente não precisa, são os filtros novos. Essa forma a gente não precisa e essa forma tampouco. Assim ele volta para o padrão. Botão direito em cima da tela inicial, atualizar. Vamos testar. Clicamos no filtro 2, volta como estava. Clicamos na tela inicial, volta ao padrão normal. Agora vamos fazer o mesmo no filtro 1. Lembrando que o filtro 1 é o filtro nativo do Power BI. Então nós vamos tirar todas as formas que nós incluímos. Tiramos esse e esse. Beleza. Botão direito em cima do filtro 1, atualizar. Vamos testar. Tela inicial padrão. Filtro 1, filtro nativo aparecendo. Filtro 2, filtro customizado aparecendo. Ok. Vamos voltar à tela inicial. Agora eu vou incluir aqui nesse espaço um navegador para eles. Vamos aqui em inserir, botões, navegador de favoritos. Vejam que ele já reconheceu os indicadores que nós criamos. Eu vou trazer ele para cá. Beleza, eu vou reduzir o tamanho disso aqui. Pronto. E agora vamos fazer o teste. A tela inicial ela já está como padrão, né? Eu vou, de qualquer forma, clicar nela aqui. Agora vamos fazer o filtro 1. Beleza, já está aparecendo. E o filtro 2. Beleza, também já está aparecendo. Eu vou apenas formatar isso aqui para que ele fique mais para cima e não fique atrapalhando o nosso visual. Vamos testar aqui o representante. Vamos colocar o Clayton. Voltamos à tela inicial. Segue com o filtro ativo, funcionando. Clicamos no filtro 2. Podemos limpar ou fazer outra seleção. A partir daqui a gente pode fazer a customização como a gente quiser, né? No caso, inclusive, o próprio navegador, a gente pode deixar com a cor combinando com o resto visual. Mesma coisa para o nosso filtro, mas o importante é que o filtro já está funcionando. Particularmente, eu gosto bastante de utilizar o filtro nativo do Power BI, pois ele mantém o padrão visual, mas tanto para uma opção quanto para outra, o benefício é grande, porque a gente tem toda a tela disponível sem implicação dos filtros para atrapalhar na visualização. Deixa aqui nos comentários qual forma de filtro você prefere e não esquece de deixar um like e, se possível, se inscreve no canal. Valeu!